Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, dos outros canais, assim como do Sejus. Nós estamos aqui, eu sou a Carla Pavão, nós estamos com a Suzy Leão, porque nós vamos dar continuidade à Revista Espírita de 1858. Hoje nós vamos falar sobre dois tópicos. Um deles é o falso Padre Ambrósio e o outro é o espírito batedor de Bags Abern. Então, tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bom? Tudo bem? Um grande abraço aí para os ouvintes, né? E seguidores do teu canal. Carla, esses dois temas da Revista Espírita são do mês de julho, né? De 58. O falso Padre Ambrósio eu achei muito curioso até. Na verdade, eu achei até engraçado. Porque esse fato aconteceu, Kardec narra isso na Revista Espírita, mas aconteceu em Louisiana, nos Estados Unidos. E é muito bacana a gente perceber como os fatos espirituais estavam sendo comentados, e tu vê, né? Ele recebeu essa notícia na França, provavelmente por correspondência, por telex, sei lá, não, jornal, carta, não se sabe exatamente como é que esse pessoal estava se comunicando, mas se comunicavam. E aí ele estuda esse caso, ele evoca o Padre Ambrósio. Então, na verdade, dois espíritos batedores, a gente chama de espíritos batedores, né, os zombeteiros, os que fazem efeitos físicos, assim, meio que de brincadeira mesmo, para se divertir com o público. Eles participaram de uma reunião lá em Louisiana, se fazendo passar pelo tal Padre Ambrósio, que era um padre muito famoso, muito elevado e tal, e pelo Papa Clemente XIV. Então, eles não queriam pouca coisa, os dois zombeteiros. E o público ali aceitou aquilo e eles fizeram, mas eles fizeram uma aparição muito circense, assim, muito nada a ver. Né? É como tu pensar num Chico Xavier fazendo uma aparição completamente fora do contexto, fora do que ele era, né? Então, o Kardec, na Sociedade Espírita, evoca o Padre Ambrósio e o Papa Clemente. Os dois vêm, né? Os dois se apresentam. E o Kardec, então, pergunta, mas escuta, por que vocês deixaram acontecer aquilo? Por que vocês permitiram? E eles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem o seguinte, que se as pessoas quiseram ser enganadas, eles não teriam como fazer nada. Eles não teriam como impedir que aquilo acontecesse. Né? Então, eles dizem que realmente não eram eles que estavam lá fazendo aquela ação, e o Kardec, então, pede para evoca os dois zombeteiros. Olha só que cena, imagina, eu fico imaginando a cena. Imagina na Sociedade Espírita, tá lá o verdadeiro Padre Ambrósio com o Papa e o falso Padre Ambrósio. Então, eles evocam aqueles dois zombeteiros e os zombeteiros também dizem, olha, gente, eles acreditaram, eles permitiram, a gente não pode fazer nada. É como se aquela fosse a tarefa deles, eles eram espíritos de zombaria mesmo. Então, isso fica uma lição bacana para a gente, viu, Carla? Para quando aparecerem até nos trabalhos mediúnicos, espíritos meio assim, a gente pode dar uma questionada, porque se a gente acredita, eles estão no papel deles, né? Então eu achei isso bastante interessante para os grupos todos. E se tu quiser dar uma comentada aí, basicamente acho que era isso. Basicamente é isso. A gente tem feito esse trabalho, né, de conversar, de questionar, Sim, de perguntar. De perguntar. Porque, inclusive, tem um capítulo, né, na obra toda de Kardec, que é a Identidade dos Espíritos. Para quem não viu, volta lá na playlist do Caminhos do Espiritismo, tem, onde ele diz como se reconhecer. Uma das maneiras é a linguagem. Então, com certeza o falso Padre Ambrósio, né, chegou falando lá de um jeito que se percebeu que não era, Sim, né? e fazendo
e fazendo ruídos e fenômenos de efeitos físicos que dificilmente um espírito mais elevado vai precisar fazer, né? Tipo, batucar, fazer... Dificilmente. Quem vai fazer esse tipo de efeito sempre vai ser o batedor, né? Eu Agora a achei... gente vai entrar você vai entrar no espírito de Bergsaber, né? E eu queria comentar que esse texto ele foi considerado tão importante que depois fizeram um livro que se chama Obsessão, onde tem coletânea de vários artigos, enfim, do Kardec, e esse aí tá lá, porque se não me engano ele tem a parte 1, a parte 2, a parte 3, porque foi um caso, inclusive, que depois levou Kardec às viagens, né, dele espíritas, que ele ia fazer a pesquisa em loco. Então, eu vou te dar aí a palavra para a gente começar a falar disso. Eu fiquei muito impressionada com aquele caso, com o caso do espírito batedor de Bergzabern. Eu fiquei muito impressionada, porque isso ocorre em 1853 e ocorre com uma menina. Eles não dizem exatamente a idade da menina, mas acredito que uma pré-adolescente, né, uma jovem filipina, o nome dela, e os fenômenos aconteciam na frente de todo mundo. Então, a filipina estava na casa onde aconteciam, se colocavam ela numa poltrona, a poltrona levantava. Carla, pensa o que era isso. Isso é a inspiração de muitos filmes que a gente vê de poltergeist e tal. Né? Então, a poltrona levantava, a menina entrava em transe, né? um transe, ela dormia, ela desmaiava. Aí as mesas da sala giravam, batiam, as coisas eram arremessadas. Era realmente uma coisa assim muito forte em termos de fenômeno de efeito físico, né? E uma coisa que depois eu fiquei pensando, nossa, que triste isso. A menina foi internada numa clínica, foi impedida de ter contato com Kardec e com todos os outros médiuns que estavam trabalhando, digamos assim, mediunicamente nesse caso, né? Aí eu fico só imaginando as coisas que essa criança, que essa jovem deve ter passado dentro dessa clínica em termos de experimentos, né? Até porque naquela época, século XIX, não se tinha noção até onde ir, né? Então eles faziam, era choque, era até o século XX ainda teve isso, né? E mais no século XIX muito mais. Então eu acho que essa menina ela deve ter sofrido bastante em termos de isolamento e de clínica e de tomar remédio e tudo por uma mediunidade, né? Forte, uma mediunidade de efeito físico que realmente precisava ali ter sido tratada, né? O Kardec entra em contato, o Kardec escreve, mas depois, no próprio artigo da revista, ele diz que foi proibido pelos médicos da clínica, né, da Filipina manter contato com eles e tal. Eu achei triste isso. Triste essa não precisei ir longe, né? O próprio doutor Inácio Ferreira, aqui no Brasil, né? Ele escreve 2 livros que se chamam Novos Rumos à Medicina 1 e 2. E nesses livros ele relata que ele pegou pacientes psiquiátricos que eram considerados como não tendo mais jeito, e numa clínica que ele se tornou diretor, se não me engano, ele começa a cuidar desses pacientes com menos medicação e mais questões espirituais. Muitos saíram, ele põe as fotos no livro, saíram e foram ter uma vida normal. Então, ele aliou o conhecimento dele de médico, né, que ele sabia o que ele podia pôr e tirar de medicação. Nós não vamos fazer isso, nem recomendar para ninguém. Não, nós não vamos fazer, claro. Mas, junto com a prática espírita. E aí, muita gente conseguiu sair. Praticamente todos os grandes hospitais espíritas que existem até hoje, em Porto Alegre tem um hospital espírita, né, o Hospital Espírita de Porto Alegre, trabalham com casos que são casos psiquiátricos
e mediúnicos. A gente não sabe direito onde começa um e onde termina o outro, né? O que é um transtorno psiquiátrico, o que é mediunidade. Às vezes as duas coisas estão ali juntas. E aí, um hospital espírita consegue fazer, porque tem os psiquiatras espíritas que trabalham ali, consegue fazer o atendimento, como tu disseste, nas duas vias, né? Tratando a obsessão, encaminhando os espíritos e tratando o médium, a pessoa que está ali em desequilíbrio. E é bom a gente lembrar que Kardec, no livro dos médiuns, estudou um capítulo que chama Dos Sistemas, e ele estudou o sistema da alucinação, que foi dito que todo médium estava na alucinação, por isso que acontecia aquilo dos espíritos. Então, volta lá na playlist, se você puder, e dá uma olhada dos sistemas no livro dos médiuns, né, Suzy? Para também as pessoas não ficarem fazendo conexões aí, achando que todo mundo, né? Então é bom a gente olhar exatamente. Kardec falou sobre isso. Exatamente. Fazer um estudo sistematizado, dando uma olhadinha de vez em quando, dando uma repassada nos vídeos, é super importante. É super importante, né? E essa história, então, ela não termina muito bem, na minha opinião. Eu fiquei assim, tristinha de imaginar a menina, né, que precisava de um apoio espiritual ali naquele momento, sendo internada, mas enfim, né, o Kardec não podia fazer nada, não tinha como impedir isso, né? É uma história bem pesada essa é uma história bem forte, bem... às vezes a gente tem pessoas próximas a nós que também entram em surto e você tenta fazer as duas coisas, a pessoa não permite, né? Também não sabemos se a menina permitiria, então assim... Vamos confiar que de alguma forma a espiritualidade tenha aconteceu, provido, né? Aconteceu da melhor maneira ou da maneira que foi possível, né? É assim que é. A vida é assim mesmo. Então tá bom, terminamos esse capítulo? Eu acho que sim, Carla, porque os dois casos já foram ditos, né? Uma coisa só que eu achei curiosa sobre o batedor, esse de Bergzaben, que ele não se intimidava com qualquer pessoa presente. Podiam mudar as pessoas, podiam ter um público diferente, ele não se intimidava, ele continuava fazendo, né, com sineta, com móvel, com tudo. Então, isso é bem interessante, que a gente às vezes pensa, um efeito físico, de repente, com um público olhando, ele não vai... Mas esse em especial, ele não se intimidou. Então, eu acho, não sei se foi o de Bergzaben, porque, se não me engano, essa cidade é na Suíça, né? Não sei se foi esse ou foi uma outra cidade próxima que depois o Kardec foi visitar. E antes do Kardec visitar, eles chamaram um padre para praticar o exorcismo numa dessas cidades em que tinha esses espíritos. E o que aconteceu? O padre pôs todo mundo que ele supunha doente, né? Que ele supunha que era doença, que era possessão, que era água da cidade. Um médico deu um laudo que era água da cidade, enfim. Colocou todo mundo dentro de uma catedral. E o padre foi fazer o exorcismo. Quando ele chegou lá, começou a cadeira para tudo quanto é lado. O padre sumiu de lá, nunca mais voltou. Nem se era padre, se era um bispo, era alguma coisa assim importante. Gente, tu imagina a cena, menina. Nunca mais voltou, porque eles não se intimidaram. Eles não se intimidam, não. Eu acho que espíritos de efeito físico, quando ele está bem munido ali de fluido espiritual para o efeito físico, ele não se intimida, não. É isso aí. Então, gente, pedindo que vocês curtam, compartilhem, que vocês se inscrevam nos canais aí, se for possível, e estaremos juntos aí ao longo desse ano estudando a Revista Espírita. Um beijo grande e obrigada, Suzy. Um beijo em todos e todas.